Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast. Alegria podermos estar juntos aqui, aprendendo com a palavra de Deus sobre posicionamentos que envolvem solteiros, casados, pais e filhos, não é isso, meu amor? É isso aí, olá meu amor, olá pessoal. Nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre o livro O Significado do Casamento. E hoje nós vamos para o capítulo 7, Os Solteiros e o Casamento. A gente tem Olha aí. falado bastante aí com os casais, né, que já estão no casamento, mas Sim, os solteiros também têm muito a aprender, com né? certeza. E aí nós vamos ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 27 e 28, que diz assim: Estás casado? Não procura, não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Mas, se te casares, com isso não pecas. E também, se a virgem se casar, por isso não peca. Por que a gente precisa, num tema sobre casamento, falar para os solteiros? Né? Por Uhum, que os solteiros precisam ouvir sobre isso? Porque precisam se preparar para essa com fase. certeza. Né? Já entrar num casamento com algumas coisas bem definidas, bem alinhadas, o cuidado que os solteiros precisam ter, né, a ouvir e aprender para não cair nos extremos. Ou Isso aquele mesmo. desespero para se casar, né, e aí vai tomando decisões precipitadas, Uhum. ou o outro extremo, que não, eu não quero casar, É o não descarte. quero fazer, isso não é para minha vida. Uhum. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso para que os solteiros possam viver esse equilíbrio, né? Uhum. E entender que a felicidade deles, a satisfação deles tem que ser Cristo. Uhum. Quando o solteiro entende que a realização dele está no Senhor e ele tem uma vida no Senhor, todas as outras coisas vão acontecendo de uma forma natural. É verdade, eu me lembrei do testemunho de uma irmã, quando de uma pregação, sobre justamente a condição do solteiro. E ali eu disse que não é pecado ser solteiro, não é pecado ser ou estar casado. Mas o pecado é a idolatria dessa ou daquela condição. Eu falei sobre a solteirice. Tem pessoas que não se casam, não é porque Deus não quer que elas se casem. É, não é por um propósito, quem sabe, mais sublime e espiritual, mas é porque elas se tornaram elas mesmas, demasiadamente falando, né? Não conseguem dividir a cama. Ah, para que eu quero um homem aqui para ter que dar satisfação? Para que eu quero uma mulher para ter que dividir o espaço? Acaba idolatrando esse outro estilo. Acaba idolatrando a sua solidão. Uhum. Ou que seja, que não seja a solidão, mas essa condição. Então, é sempre importante ao homem e à mulher perguntar, principalmente para o Senhor, não Isso. é? Senhor, qual que é o teu A propósito para a tua minha vida? A vontade, tua né? vontade, eu não quero permanecer fora disso. Então, é fato que há uma bênção em casar, que é, a meu ver, biblicamente falando, a constituição da família é a segunda maior bênção que um ser humano pode receber. Inclusive, ele vai falar aqui sobre o caráter penúltimo do casamento, não como um fim principal, Uhum. mas de fato nós fomos criados para a glória de Deus e, na sequência, nós fomos constituídos família. Porém, eu não posso colocar em você, ou nos nossos filhos, ou na condição do casamento, ou na aliança que temos, é, uma esperança que só pode ser remetida a Deus. Então, que de fato o Senhor nos livre, não é de toda a idolatria. Essa Não, você estava semana, falando sobre o testemunho, você não concluiu dizendo a questão que ela se abriu para isso e é está vivendo verdade, algo novo. é verdade, Né? está vivendo algo novo, está para casar, É. não é? O Senhor preparou alguém na vida dela, ela está super feliz e ela disse, pastor, o que mudou a minha perspectiva diante desse fato foi aquela sua palavra sobre a idolatria da solteirice. Então, Por isso a importância da vida em equilíbrio, é né? Para nem de um lado nem do outro. a vida em equilíbrio. É exatamente isso. Bom, vamos falar um pouquinho sobre esses desafios, essas incompreensões e até as acusações que os solteiros recebem pelo simples fato de estarem solteiros. O livro É. fala alguma coisa sobre Fala, né? isso. Não é fácil, né? As pessoas sempre
acabam julgando muito. Uhum. Isso acontece para quem está casado, para quem está solteiro, e os solteiros sofrem um pouquinho também disso. E aí o livro ele traz que às vezes as pessoas acusam, não tem Deus como satisfação plena. Uhum. Né? Ah, você não tem o Deus como sua satisfação, às vezes é por isso que você está solteiro, ou é por isso que você casou errado. Então sempre vem aquela cobrança. Né? É seletivo demais, o Uhum. cuidado que também tem que ter com isso. Cuidado aí, ó. Você tá escolhendo demais, você vai acabar É, ficando sozinho. você ainda não é do tamanho da pessoa que você quer. Pois é. Isso aí é um fato, né? Eu acho que essa é a fala mais dolorosa que um solteiro pode ouvir. É como se ele estivesse ouvindo o seguinte: você tá solteiro porque você não é digno de ninguém. Entendeu? E às vezes ele cria isso para ele, não é nem Pode que ninguém ser. diz. Pode ser. Agora, veja bem, ao mesmo tempo em que eu não posso aceitar uma fala como essa, ó, você não está à altura dessa pessoa, eu também não posso me acomodar, não é? Eu preciso declarar, como diz o Tim Keller, sou solteiro por conta da bondade de Deus, de sua vontade perfeita, ou seja, estou bem assim, mas eu também sei que o Senhor pode ter outra realidade para mim. Eu preciso estar leve diante dessa situação, mas ao mesmo tempo eu tenho que me preparar para o melhor. Uhum. Eu tenho dito aos solteiros: você quer um casamento excelente? Seja essa pessoa excelente. Faça da sua vida esse porto seguro para atrair as grandes embarcações. Sim. Nós atraímos muito mais quem somos do que quem não somos. Eu já disse numa outra ocasião que o ser humano ele tem esses radares invisíveis, essas antenas invisíveis que, sim, o conectam com outro ser humano que está ali, Uhum. mais ou menos no mesmo nível, seja de decisão, de plenitude de propósito, ou seja, de carência. Aí eu gostaria, meu amor, que você lesse um trecho aí da página 239, para a gente explicar um pouquinho o que ele quis dizer sobre esse caráter penúltimo do casamento. Vamos Vamos lá. lá. No entanto, essa visão sublime da união conjugal mostra que, na verdade, o casamento é penúltimo. Ele aponta para o verdadeiro casamento, do qual a nossa alma necessita, e para a verdadeira família, para a qual o nosso coração foi criado. Os casados não se sairão bem na vivência do relacionamento conjugal se não entenderem essa condição penúltima. Nem mesmo o melhor casamento é capaz, por si mesmo, de preencher o vazio deixado por Deus em nossa alma. Sem um relacionamento de amor profundamente realizador com Cristo no presente e a esperança de um relacionamento perfeito com Ele no futuro, os cristãos casados colocarão pressão demais sobre o casamento como fonte de realização, o que nunca é saudável. Mas os solteiros também precisam entender o caráter penúltimo do casamento. Se um cristão solteiro não desenvolver um relacionamento de amor profundamente satisfatório com Jesus, colocará pressão demais sobre o sonho de se casar, o que também não é saudável. Tá aí. Então, a realidade penúltima do casamento é que a maior realização de um homem e de uma mulher não está no casamento, Uhum. mas está em Em Deus. Deus. Pessoas já realizadas realizam outras pessoas dentro de um relacionamento. É. Agora, imagina um homem que ele não tem essa experiência profunda em Deus, de prazer, de solitude, de propósito, significado. Ele vai casar achando que a mulher vai dar isso a ele, Isso. não é? Ou essa mulher vai casar achando que ela vai encontrar tudo isso nesse homem. E nenhum homem vai poder dar a essa mulher aquilo que somente Deus pode dar. Novamente eu faço a indicação de um livro aqui, A Dama, Seu Amado e Seu Senhor, do T.D. Jakes. Sobretudo para você, minha irmã, que quer estar ainda mais alinhada com o propósito de Deus, seja para viver a vida como solteira, ou seja realmente para abraçar um relacionamento. Esse livro, ele coloca nos seus devidos lugares os nossos amores, né? Uhum. Ou seja, essa dama com o seu amado, mas com o seu Senhor. Não é? Então, vamos pensar um pouquinho nisso. Agora, ele desenvolve o raciocínio falando sobre a importância
do princípio de fé e da comunidade de fé. Verdade. Ou seja, se eu penso em me relacionar com alguém, eu posso e talvez até devo me relacionar com uma pessoa que é diferente de mim em muitos aspectos, dons, competências, habilidades e talentos, né? Mas no que tange a princípios e valores, eu preciso falar a mesma linguagem. E aí o livro traz, né, a importância de você estar envolvido numa Isso, comunidade onde existem esse grupo de pessoas que vão caminhar com você, que vão falar a exato. mesma língua, que estão sentindo, estão passando pela mesma fase, os mesmos sentimentos, as Uhum, mesmas dúvidas, uhum. a importância da comunidade de fé. Primeiro, ele vai dizer, né? Eu sou cristão. Depois eu sou europeu, latino, asiático, etc, etc, etc. Ele diz que o evangelho cria um vínculo com outros cristãos que transforma a igreja numa família. Essa semana a gente conversava com uma pessoa e você disse, olha, fulano, não é nesse ambiente que você vai encontrar alguém bacana para você. Não. Então, eu não estou dizendo que a pessoa vai encontrar o prometido dela apenas na igreja. Uhum. Né? E a gente já ouviu isso. Poxa, pastor, mas parece que aqui não tem ninguém, não é? Parece que esses homens estão apáticos, ou essas mulheres, não sei. Ou até mesmo encontraram ali, mas se frustraram. Se Porque às frustraram. vezes É verdade. depositou uma expectativa grande, não buscou a direção de Deus e escolheu a pessoa errada. Não é porque está na igreja que é a pessoa, mas ali você tem uma chance maior de realmente conseguir essa identificação. E estão no mesmo propósito, na mesma direção, buscando as mesmas coisas. Né? E, gente, uma pessoa perfeita você não vai encontrar. Né? Não existe. É claro, a gente não pode escolher de qualquer jeito. Eu também não posso ser seletivo demais, colocar muitas regras. Mas é buscar essa sabedoria em Deus. Senhor, me faça olhar com os teus olhos, entender, ver quem é a pessoa que o Senhor preparou para mim. Mas entender que não vai ter uma pessoa perfeita. Que você não vai encontrar alguém exatamente ali, ó, igualzinho você, na mesma visão, mesma visão não, no caso, no mesmo jeito, os Sim, mesmos gostos. Para entrar no relacionamento, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, alguns temperamentos que eu vou ter que moldar, para que o relacionamento dê certo. E aí estar numa mesma visão espiritual ajuda. Eu quero trazer agora um princípio que não é um princípio bíblico. É um princípio mundano, mas que é vivido, né? Inclusive, sob o pretexto de que eu tenho que fazer tentativas inúmeras até encontrar a pessoa correta. Qual é esse princípio? Solteiro sim, sozinho nunca. Né? Isso faz com que pessoas flertem com a depravação, desrespeitem os seus próprios corpos como templo do Espírito e se envolvam em crises emocionais, porque nós vamos ver mais à frente, terminando esse livro, que o sexo, por exemplo, é uma unidade espiritual, cultural, além de ser uma unidade física. Então, é fato que essas pessoas que vivem o solteiro sim, sozinho nunca, cada relacionamento que elas trazem para suas próprias vidas acaba deixando marcas, e na maioria das vezes marcas muito negativas. Verdade. Rombos na alma, né? Desses homens e dessas mulheres. Acabam fazendo feridas que não precisariam. Não precisariam viver, né? viver. Exatamente. Ele traz um histórico do namoro. Ele chega a dizer que antes o namoro acontecia dentro da casa dos pais e era uma oportunidade de mútuo conhecimento. Depois, o namoro passou a ser entretenimento, ou seja, uma oportunidade de gastar dinheiro com o fim de impressionar. Né? E quase sempre fazer aquilo que não se pode fazer. E a ideia de começar pelo fim, né? Ou seja, eu já entrego a cereja do bolo, eu já me deito com essa mulher, eu já me deito com esse homem, então eu inverti tudo. Né? Aí depois eu vou querer um relacionamento, eu vou querer um compromisso que, na verdade, não foi amadurecido. Né? Vamos finalizar com alguns conselhos práticos para esses solteiros
que almejam constituir família e também para esses que estão bem, né? Acho que o primeiro conselho é, se você está bem, não idolatre essa condição, mas permaneça aberto ao que Deus pode ter para você. E estar numa vida em Deus, É, vida de oração, vida na palavra, essa tem que ser a sua satisfação, essa tem que ser a sua alegria. isso E mesmo. quando você estiver feliz assim, o resto vai ser uma consequência. Vai ser uma consequência. Procure alguém na maturidade da vida. Adolescência não é fase para namorar, não é? A juventude, ela começa assim a dar oportunidades, até pela questão hormonal. Agora, fato é que quanto mais você, adolescente, jovem, conseguir segurar essa decisão e tomá-la sempre em concordância com seus pais, com as suas lideranças espirituais, mais chance você terá de realmente entrar num relacionamento da melhor forma. A adolescência é um misto de emoções, né? Há muitas dúvidas, muitas coisas para serem resolvidas aí no seu interior. Então é um momento de você estar em Deus, né? De você se fortalecer nele e aí buscar direção para essa fase também, né? Para que Deus coloque a pessoa certa, para você não ficar em tentativas erradas, não ficar se frustrando. Então é realmente estar em Deus. Um outro ponto que ele coloca também muito importante é não se envolver com pessoas que não estão na mesma fé que você. É verdade. A gente já falou sobre isso aqui em outros capítulos, a importância de você não ir para um julgo desigual, os dois na mesma fé. Inclusive, quando ele fala sobre isso, ele retoma aquela ideia do fio invisível, o fio condutor, que são sonhos semelhantes, que são vontades semelhantes, que são preferências e gostos semelhantes. Poxa, fulano gosta de tal tipo de série, eu também gosto. Olha, ele escuta tal tipo de música, eu também escuto. Ele frequenta tal ambiente que eu também frequento. E aí vem um outro ponto que fala assim, ó, fique com quem te entenda, porque às vezes a gente acaba mudando o nosso jeito de ser só para agradar o outro. Aí ele gosta desse tipo de filme, então eu vou assistir só porque ele gosta, mas aí vai só no namoro, depois que casa você vai se frustrar. Então a importância de entender isso, né? Pessoas que estão na mesma ali, exatamente. Gosto. É claro que não vai ser tudo igual. Sim. A gente vai aprender um com o outro, mas tem que ir nessa direção e ficar com pessoa que vai te entender, entender o seu jeito de ser, entender coisas que você gosta, não vai ficar te julgando, te menosprezando pelo que você é. Ou mesmo te anulando. Isso. Né? Quer dizer, se o namoro está anulando você, imagine o casamento. Se você já não tem voz no namoro, você não vai ter voz no casamento. Tá? E sinta a atração numa perspectiva mais ampla. É claro que achar alguém bonito, alguém atraente, não é pecado. Eu acho que é até importante. Mas não é o principal. Mas não é o principal. E você deve colocar em oração também de uma forma muito específica. Não sendo refém dos seus pedidos, mas a Bíblia diz que ele resolve, que ele responde os desejos do nosso coração. Então você pode dizer, Senhor, olha, eu penso num rapaz assim, assim, assim e assim. Olha, Senhor, eu penso numa moça assim, assim e assim. Está nas tuas mãos, o Senhor tem a vontade melhor, mas o meu pedido, quanto mais específico for o seu pedido, não é questão de ser seletivo, é específico, né? Quanto mais específico, melhor. Então, essa atração, ela passa pelo corpo? Ela passa, mas ela vai muito mais para o campo da admiração. Né? Nós costumamos pelo manter caráter, né, isso, da pessoa. Relacionamento com quem admiramos. O que a gente escuta muito no gabinete pastoral? É a falta de admiração. Quando não existe mais admiração e respeito, o relacionamento termina. Então, e um outro ponto aqui também importante é ouvir pessoas que te amam. Ouvir pessoas que te amam. A questão até de seguir a palavra, é honrar pai e mãe. Então também ouvir, obedecer, estar atento ao que os pais estão te mostrando, o que os seus líderes pensam a respeito disso. É verdade, né? é A verdade. importância de ouvir, porque são pessoas que te amam. E às vezes tá todo mundo falando assim, ó, cuidado, presta atenção, não vai por aqui. E aí você acha que tá todo mundo contra você e você segue. E aí depois você acaba se ferindo. Se lascando. Gente, nós vamos orar finalizando esse podcast. E eu espero que tenha sido bênção para você. Compartilhe, por favor.
esse material aí do YouTube, do canal do Pastor Léo Mendes, o nosso Instagram, para que outras pessoas também sejam abençoadas, né, meu amor? É isso aí. Vamos orar. Pai, obrigado por esse encontro. Queremos abençoar cada solteiro, é, cada solteira. Queremos abençoar os casados. Queremos abençoar, quem sabe, até crianças, adolescentes e jovens que estão acompanhando esse conteúdo. Que o Senhor alinhe a vida de cada um com o seu propósito eterno. Que o Senhor livre do engano, do engodo, das ciladas no campo da sexualidade, livre da promiscuidade. Livre, Senhor Jesus, o desespero para casar, que pode antecipar, queimar etapas. Mas livra também, Senhor Jesus, do descarte. Livra-nos dessa condição, ó Deus, que não valoriza a família. Tem misericórdia da nossa vida, Senhor. Eu peço que o Senhor cure relacionamentos. Amém. Quem sabe pessoas que se fecharam porque foram feridas, porque foram magoadas. Eu nunca mais vou me relacionar com um homem. Eu nunca mais vou me relacionar com uma mulher. Espírito Santo, traz a cura agora. Amém, Jesus. Tem misericórdia. O Senhor é poderoso para fazer muito mais do que nós estamos pedindo. É a nossa oração. Agradecidos no nome de Jesus. Amém, amém, amém. É isso aí. No próximo, nós faremos o último capítulo do livro, O Significado do Casamento. Aí nós vamos falar sobre sexo, sexualidade, um tema, olha, eu espero que você nos acompanhe. Eu quero, antes aqui de fecharmos, agradecer à Rádio Novo Dia FM, onde estamos gravando os nossos podcasts, uma sala de podcast maravilhosa. Eu quero agradecer a Philadelphia Music Store. Compre o seu instrumento musical, desenvolva o seu projeto de sonorização na Philadelphia Music Store. Acesse lojafiladelfia.com.br. Restaurante Isaías. O melhor, não é? Para todos os gostos e todos os bolsos. Eu quero agradecer também à Igreja Presbiteriana Central. É sempre bom agradecer o nosso pastor, reverendo Emerson. A nossa família, nós falamos hoje sobre a importância da família, não é? A igreja fez muito bem para nós, né, meu amor? Não tenha dúvida. E nós queremos agradecer uma pessoa muito especial que chegou na nossa vida e que tem cuidado de nós, principalmente de você nessa fase, que é o doutor Pedro Cavalari Júnior. Um médico especialista no tratamento capilar. No Hospital Dia do Dr. Pedro você vai encontrar o spa para os seus cabelos, você vai encontrar tratamento que envolve restauração ou mesmo o implante. Fica ali na rua Eurico Rumig, número 1055, na Gleba Palhano. É isso. Até o nosso próximo encontro. Que Deus abençoe. Tchau, tchau. Deus abençoe.